Sejam muito bem-vindos ao canal CRMJ. A pedidos aí de alguns inscritos do canal, a gente vai falar hoje de um filme trash, antigo, roteiro, enredo e história impecáveis. Não é tão conhecido hoje em dia, mas eu acho que vocês vão lembrar aí do que eu tô falando, tá bom? Se liga nas curiosidades, spoilers e, claro, minhas críticas em relação ao filme de hoje. Solta a vinheta, negada! Bem, pessoal, ali por volta do finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, a superação de filmes de terror de conhecido naquela época era muito forte, né? Principalmente aí os conhecidos que eu gosto de chamar de dos imortais, né? Os personagens de terror, né? Naquela época, Jason, Chuck, Freddy Krueger, né? O Michael Myers aí do Halloween, né? Então estavam aí tendo a sua supremacia de favoritismo naquela época, principalmente no Halloween nos Estados Unidos, né? E alguns filmes trash, né, que são tipos de filme que eu gosto também, tá? Os efeitos especiais desses filmes também me chamam bastante atenção, são bem reais, praticamente são reais, né? Em seu modo de vista ali naquela hora, né? Eram muito bons naquela época. Hoje em dia também causa susto, medo, alguns filmes também que eu já comentei aqui no canal também, que até hoje embrulha o estômago com o que aparece na tela, com o que é mostrado, né? E hoje a gente vai falar de um filme que ele não é tão conhecido assim, né? Então pode ser que você não conheça e tenha curiosidade de ver, ou que você já viu nessa época aí, quem nasceu aí entre 1985 até o período ali 1994, 95, você pode ter certeza que você tenha visto esse filme, principalmente nas tardes do SBT naquela época, que tinha o chamado Cine Trash, né? Que era apresentado pelo nosso imortal Zé do Caixão, né? Ele apresentava uma sequência de filmes antigos de terror, né? Então, que realmente dava susto, dava medo. E um desses filmes que ele não é um filme lançado naquela época, ele é um remake, né? Um remake assim que o pessoal acertou bastante. E por que hoje a gente não falarmos de The Blob ou A Bolha Assassina, filme lançado no ano de 1988, dirigido por Kurt Russell. Como eu falei, A Bolha Assassina é um remake de um filme dos anos 50, 1958, foi lançado A Bolha, né? Que também tem o mesmo enredo e história deste filme que a gente está comentando aqui, né? É, praticamente esses filmes, especialmente de ficção científica, é uma mistura de ficção científica também, né? De um objeto que cai na Terra e vem um ser diferente dentro e começa a causar terror, onde espalha, né? Isso o filme da bolha não perde esse efeito, é praticamente a mesma coisa, tá bom? É, vi a Bolha Assassina recentemente para me comentar aqui no canal, achei um pouco engraçado, né? Os efeitos também das mortes também que aparece. A história também é boa, a cidade também, que é bem rústica daquela época, né? Faz com que o filme tenha 1 hora e meia e 1 hora e meia de pancada do início ao final do filme. Não tem muita conversa, né? Já começa já ali um pouquinho ali da história, que a gente pode ver como é, mas depois que o enredo começa mesmo, se deslacha até o final do filme. E prende a sua visão até o final. Pode ter certeza disso. É muito bom. Eu vi agora para comentar. E eu gostei muito. Vale a pena, né? Porque é um filme, apesar desse pessoal de hoje em dia, esses filmes de terror hoje em dia que estão lançados, a gente tem um morro de medo de hoje em dia ver os filmes de terror, porque a gente perde muito tempo, ou seja, CGI, que é um pessoal começa hoje em dia, aqueles especiais, histórias, não tem nada a ver, o pessoal criou de qualquer coisa, lança aí no cinema, nas plataformas de streams, alguns filmes realmente são bons, eu vi recentemente alguns que eu vou comentar aqui, mas eu gosto muito de comentar os antigos, se vocês têm curiosidade de voltar lá e ver, né?
E vamos lá, né? O que que conta aí mais ou menos a Bolha Assassina? Como eu havia dito, né? O filme já começa ali apresentando os personagens que vão fazer parte da história, que é o Brian, né? Que é um delinquente lá da cidade onde ele mora, parece que ele causou alguns problemas lá e o pessoal lá das autoridades é muito de olho nele. A Maggie, né? Praticamente a protagonista do filme, né? Ela que é envolvida junto com o Brian em alguma coisa que aconteceu. E tem o Paul, né? Que praticamente ali ele não é um personagem assim. Eu pensava que ele ia ficar até um dos protagonistas principais, mas não, ele acaba, no meio da conversa, aí acaba morrendo, né? Enfim, esse meteoro lá é daquelas mesmas histórias que acontecem. O meteoro cai na Terra, justamente nessa cidadezinha, né? E lá dentro tem uma gosma, uma espécie de ser lá dentro uma crosta que abre e tem um ser lá dentro. E lá tinha um catador de lixo que residia ali nos arredores dessa cidade. E aí ele começa a cutucar esse negócio, esse diabo de informação é essa. O pessoal, quando vê uma coisa estranha, começa a ter curiosidade mesmo. Nessa época parece que não foi muito diferente. E ele cutuca lá esse negócio e essa gosma acaba indo na mão dele, né? Prendendo, começa a queimar, corrói. E já se descobre que a gosma gosta muito de carne humana, né? Ele se encontrou. E no meio desse caminho ele conta o Brian, né? Ele lá com o negócio na mão e tenta cortar até com um machado, mas ao mesmo tempo a substância começa a consumir o seu braço, e aí levam ele acaba encontrando os outros personagens que eu citei, que é a Meg e o Paul, e levam para o hospital. E lá começa a história. Aquele ser começa a consumir o homem, né? E aí se alastra pela cidade. As mortes da bolha assassina nesse filme é bem interessante, né? E aparece partes dos corpos que ela anda consumindo, a questão do encontro das pessoas com ela também, entendeu? Rostos passando por ali, olhando, parece que tá olhando para você, dá um sustinho, dá um medo, tá? E acaba essa coisa começar a crescer e a consumir tudo que vê pela frente. E aí alguns agentes americanos aparecem lá nessa cidade e explicam a verdadeira história por trás disso, só que na realidade não era, né? Naquela época lá tinha hoje em dia eu não sei se os Estados Unidos e Rússia era uma nação forte uma com a outra. Esse filme comenta um pouco sobre isso, né? Até porque a criatura foi criada por agentes americanos para ter um controle e soltar lá na própria Rússia, só que acaba eles estavam sendo criados no espaço e acaba esse ser caindo nessa cidadezinha e acaba fazendo todo esse terror todo. Isso é o motivo da bolha estar por lá, né? Então eles tentam controlar a criatura, só que ao mesmo tempo não, né? Eles acabam morrendo também no meio do confronto com a bolha e tal. E tem um final assim, parece que eles descobrem que a criatura não gosta de nada gelado, nada, né, frio, né? E isso faz com que eles derrotem no final do filme lá de uma maneira bem diferente, né? Enfim. E o final do filme é justamente tem um padre no meio do enredo dessa história toda, né, que ele diz que esse ser veio para ser o juízo final, né, para dar logo um fim na humanidade, a nascer outro. E ele pega uma amostra da criatura e guarda. Então a gente dá até entender, no final do filme aparece ele mostrando dentro de um frascozinho de vidro a amostrazinha da gosmazinha lá, e a gente pensa até que vai ter uma continuação, né? Só que até o momento não tenho nada a comentar sobre isso, tá bom? E é mais ou menos isso que conta a bolha. Você quer encontrar a bolha assassina? Você pode encontrar aqui no YouTube o filme completo, tá? Não tem aquela qualidade de imagem boa, mas se você tiver curiosidade de ver, você pode pesquisar aqui no YouTube que você encontra, tá bom? E eu também vou deixar aqui na descrição também o filme para download, se você quiser fazer o download aí no seu notebook, no seu tablet para ver com a imagem boa, fica à vontade, vou deixar na descrição deste vídeo. E como eu havia dito, pessoal, A Bolha Assassina é um remake dos anos 50, de um filme chamado A Bolha, é a mesma história, também tive a oportunidade de ver o filme dos anos 50 também, né? Não muda muita coisa, os efeitos especiais também, é ali naquela época mesmo, naquela época que eles achavam muito top. O filme não fez muito sucesso, porque ele gastou 10 milhões de dólares e ele só arrecadou 8, então foi um filme que teve um pouco de prejuízo para o pessoal que
que fez, né, que roteirizou, que dirigiu, que lançou o filme, teve um pouco de prejuízo, e hoje em dia a Bolha Assassina é bem conhecido, né, tá fazendo sucessozinho, tem fãs desse filme também por aí pelo mundo, tá? Doido para que tenha um remake, uma continuação, um spin-off, uma série, algo parecido, né? Deixou um fiozinho no final do filme agora, desse filme que a gente tá comentando, deixou um lequezinho para a continuação, então não posso dizer nada que vai ter uma continuação futuramente. Tá certo? E uma curiosidade interessante deste filme é, não sei se vocês sabem, em 2009 teve um desenho lançado pela DreamWorks, né? Eu acho que vocês devem conhecer, que foi Monstros versus Aliens, né? E alguns aliens invadem a Terra, querem dominar o mundo, e aí o governo americano tem a ideia de soltar alguns monstros para que eles possam lutar com esses aliens e salvar o planeta. E os monstros que eles soltam são esses monstros de filmes dos anos 50, né? E um deles é o Bob. Não sei se vocês não recordam do Bob. Ele é uma gelatina, uma gosmazinha, uma gelatina que tem um olhozinho e fala e tudo. Ele é a referência de A Bolha Assassina, gente. Pode ter certeza disso. Ele é o mais engraçado do grupo dos monstros, né? E tudo. Então a gente dá até uma vontade de ver esse filme para você ter essa curiosidade. E a Bolha também aparece nesse desenho, muito engraçado. Eu recomendo também vocês verem Monstros vs Aliens, né? Bem interessante, bem engraçado e tem essa referência da Bolha Assassina neste filme, tá certo? Então também vale a pena conferir, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários em relação ao filme da Bolha Assassina, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com o pessoal que gosta de filmes de terror, que tem curiosidade de saber como é, alguns comentários de alguns filmes que eu já fiz aqui. E a gente tem ideias também de fazer quadros novos aqui, futuramente, tá bom? Então, esse filme aqui é um filme, esse vídeo aqui é um vídeo especial em relação a um inscrito que quis que eu comentasse sobre a Bolha Assassina, e para ele, meu forte abraço e que continue aí divulgando o nosso canal. Tá bom, pessoal? E é isso, fica com Deus e até a próxima!